Pontualmente 8 horas da manhã. Nesses últimos dias todos, a gente tem buscado informações, respostas para muitas perguntas dos nossos ouvintes e nossas mesmo a respeito dos testes de coronavírus, o teste para verificar exatamente qual é o quadro que o Brasil enfrenta, qual é exatamente a nossa curva de contaminação com o coronavírus e os números reais da Covid-19. Sem os testes, teste, a gente não tem como saber exatamente qual é a dimensão do problema para combater e não combater no escuro, né? Não adianta a gente combater um incêndio de olhos vendados. Por isso, nos últimos dias, a Maíra Gama se dedicou a reunir todas as informações das secretarias estaduais, fazer uma apuração com todas as nossas praças, nossos repórteres espalhados pelo país, para trazer informações sobre os testes realizados até aqui. A gente estava aqui se perguntando, poxa, mas não vieram 500 mil testes de não sei onde, mais 500 mil testes anunciados pelo ministro da Saúde, foram aqueles que foram negociados e doados pela Vale, mais 1 milhão de... Onde estão esses testes? Onde estão sendo aplicados? Como foram distribuídos? Qual é exatamente essa quantidade? Então, um panorama completo chega agora com a Maíra Gama. Fala aí, Maíra, conta sobre a sua apuração e os dados que a gente levantou até aqui. Bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, inicialmente o problema era a falta de testes, né? Não tinha teste no Brasil e aí a dificuldade justamente de realizar essa testagem, saber exatamente o número que a gente tinha de doentes aqui no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, a gente teve um levantamento realizado em conjunto com a Fiocruz, a PUC-Rio e também o Instituto Redditor, no Rio de Janeiro, que fez uma estimativa de que os números oficiais, eles englobem apenas 8% do número total de casos, ou seja, o número pode ser até 12 vezes maior do que o que a gente realmente está registrando, está divulgando oficialmente. Você falou aí do número de testes que foram distribuídos aí por todo o Brasil. A gente fez o levantamento entre as nossas praças e só nas nossas 12 praças, que somam 152 milhões de habitantes, o Brasil tem aí 210 milhões de habitantes, né? Já temos 1.380.000 testes distribuídos. Ou seja, é um número bastante grande, né? Mas sabe quantos testes já foram realizados até hoje? 153 mil testes. Vamos repetir esses números então, vamos lá. Você falou, se a gente considerar todas as nossas praças, estamos falando com uma população de 152 milhões de brasileiros, de pessoas. Isso. Foram distribuídos 1.380.000 testes. Desse total, isso. 153 mil realizados, é isso? A coisa de 12, 13%. 11%. 11%. Tô ruim de conta. Quase, chegou perto. Só para a gente ter uma ideia, isso dá uma média de 728 testes por milhão de habitantes. Para o nosso ouvinte isso não deve significar muito, né? Mas para a gente ter um parâmetro, o Chile está realizando 5.000 testes por milhão de habitantes. A Coreia do Sul, que foi utilizada como exemplo, né, de testagem em massa, está realizando realizou 10 mil testes por milhão de habitantes. Se a gente pegasse esses 1.380.000 testes e fizesse essa testagem nos brasileiros, a gente chegaria no número da Coreia do Sul. Então, na verdade, a gente tem teste. O que está faltando é fazer esses testes. Claro, imaginar que a gente pegasse esses testes agora e saísse testando todo mundo, talvez fosse uma atitude irresponsável, mas só para ressaltar que essa é a quantidade de testes que a gente já tem distribuído, tá? A gente tem uma nova leva de testes sendo distribuída ainda essa semana, nos próximos dias. O Ministério da Saúde diz que está sendo enviada uma nova leva para os estados. Além disso, os próprios estados têm comprado os seus próprios testes, então esse é o número que a gente tem agora, mas novos testes já estão chegando nos estados. Então, o que está faltando, né? A gente perguntou para as praças da Band News FM, vamos questionar, onde é que está esse problema? Falta de laboratório para processar esses testes? Bom,
exceto São Paulo, que confessa, né, que diz que realmente há um problema no processamento desses testes, que há uma fila de 12 mil exames ainda para ser processado, mas que promete zerar essa fila até semana que vem. Todos os outros estados dizem que a fila está normal, que não tem problemas, enfim, com relação ao processamento de testes, que os laboratórios estão conseguindo realizar os testes em 24 horas. Mas os estados dizem que continuam seguindo um protocolo do Ministério da Saúde que foi adotado lá no início da crise, que é de testar o quê? Pacientes muito graves que estão internados ou os pacientes que estão no grupo de risco. Então, o que a gente está vendo os testes estão chegando, mas até agora ainda não houve uma recomendação para que os pacientes, talvez menos graves, mas que estão com sintomas, que chegam aos postos de saúde, sejam testados. Então, teste tem, mas talvez falte uma recomendação. A gente questionou isso ao Ministério da Saúde. Bom, agora que os testes estão chegando, vocês pretendem mudar essa recomendação, orientar os estados a fazer uma testagem de uma forma diferente? O Ministério da Saúde não respondeu a gente até agora. E só para ressaltar, esse número de 1.380.000 testes, ele não inclui os testes rápidos. Por quê? Os testes rápidos, eles se destinam somente para profissionais de saúde e segurança, ou seja, além desse 1.300.000 testes rápidos, a gente ainda tem mais 500.000 testes rápidos destinados à saúde e segurança. E aí é um outro problema. Só para a gente entrar nessa questão dos testes rápidos rapidamente, os estados informaram para a gente que até agora nenhum teste rápido foi utilizado nos estados. Por quê? O Ministério da Saúde já distribuiu 500.000 testes rápidos, promete nos próximos dias distribuir outros 500.000, uma nova leva. Só que os estados dizem o seguinte: até agora a gente não recebeu um protocolo de como aplicar esses testes. Sem esse protocolo, não adianta a gente receber porque a gente não tem como fazer essa aplicação. Inclusive, associações médicas têm cobrado do Ministério da Saúde que esse protocolo seja liberado. A gente também questionou o Ministério da Saúde se eles pretendem liberar esse protocolo para que os profissionais de saúde, os profissionais de segurança possam ser testados. Também estamos aguardando uma resposta do Ministério da Saúde. Ou seja, teste tem, mas o que está faltando é que esses testes sejam realmente aplicados na população. Só para a gente falar de alguns estados, em São Paulo, por exemplo, a gente tem 930.000 testes. Sabe quantos testes foram feitos até agora? 14.000. Isso dá 1,5% da quantidade de testes que a gente tem. O Ministério da Agricultura diz que... afirma que falta reagente. Os laboratórios não conseguem processar esses testes porque faltam os reagentes, o que é surpreendente, né? A gente imagina que o reagente faça parte do kit, mas não. É um item separado, sem o qual o teste não serve para nada. Então, na prática, os estados estão recebendo, para fazer uma metáfora aqui, um brinquedo sem pilha, e no caso dos testes rápidos, um brinquedo sem manual de instrução. É isso. Porque os estados não sabem qual é o protocolo para a utilização, não dá para sair usando indiscriminadamente esses testes rápidos. Ou seja, teste tem, mas não há condição para que a gente os utilize em larga escala neste momento. Sim. A gente até suspeitou que houvesse essa dificuldade para entregar esses testes, né? Mas o que nos surpreendeu, pelo menos com relação à resposta dos estados, é que eles disseram que todos os testes que eles estão realizando estão sendo entregues em 24 horas e que os laboratórios estão conseguindo dar conta da demanda. Eles não indicaram dificuldade de reagente, falta desse reagente. Pelo menos essa foi a resposta para a Band News FM. O que eles disseram é que eles continuam aplicando esse protocolo de aplicar o teste apenas nos pacientes graves. A única exceção que chamou a atenção da gente, Rio de Janeiro a mesma coisa, são 170.000 testes, só 8.000 foram feitos. A exceção
do Ceará, que recebeu 14 mil testes, realizou 12 mil testes. Então, os testes que eles receberam, eles estão realizando, estão colocando realmente para, enfim, estão aplicando na população. É um dos estados que realmente está com números altos e que tem aplicado os testes conforme chegam, né? Ô Maíra, a gente na semana passada, a Carla estava levantando alguns números, acho que foi na Globo News, que foram números apresentados ali, não sei se com base no Ministério da Saúde ou da Fiocruz. Ministério da Saúde, fonte Ministério da Saúde, falava a distribuição de testes de 451.432. E aí vinha uma proporção tanto curiosa, né? Que o Rio de Janeiro havia recebido 118.264, São Paulo 69.208, Minas Gerais 39.696, Espírito Santo 18.240 e o Distrito Federal 17.956. E aí a gente estranhou, né? Por que essa proporção? Você tem aí a proporção de distribuição dos testes nas cidades, nos estados? Olha, eu tô aqui com as minhas tabelinhas que eu escrevi aqui ontem. Abre aí o Excel, aquela maravilha. Um Excel feito à mão. Só para explicar, o governo de São Paulo, como eu falei, ele tem muito mais testes do que o do Rio de Janeiro. Porque ele tem comprado os testes com recursos próprios. Então, comprado os testes, tanto testes do Instituto Butantan, como encomendado outros testes. Então, acaba que, com recursos próprios, o Estado de São Paulo adquiriu 859 mil testes. E aí, de fato, o Estado recebeu menos recursos do governo federal. Eu acredito, né, o Ministério da Saúde não respondeu para a gente essa pergunta diretamente, mas acaba que no fim das contas a balança fica ok. O Rio de Janeiro tem um total de 168 mil testes, enquanto São Paulo tem 900 mil testes. Então, porque o Rio de Janeiro não tem 50 mil testes próprios, então eles estão recebendo mais do Ministério da Saúde, enquanto eles estão adquirindo menos. Enfim, de fato, chama atenção que o Ministério da Saúde esteja destinando mais recursos para um estado que tem menos casos do que São Paulo, mas no fim das contas acaba que o Ministério da Saúde, na soma dos testes, São Paulo acaba tendo muito mais. Bom, em resumo, rapidamente aqui, o que tem... É muito número, né? A gente fica falando de um monte de número, mas é importante que a gente diga. Então, 1.380.000 testes distribuídos, 153 mil realizados, o que equivale a aproximadamente 11%. Então, a gente está falando aqui da necessidade de melhorar a capacidade dos laboratórios, mas especialmente não só da compra dos kits, dos testes, mas da necessidade de reagente para que esses testes sejam, de fato, realizados. É isso, valeu. Maíra Gama, obrigada pelas informações, até mais. Nada.